vai ser no estilo entrevista, mas eu vou fazer algumas perguntas e ele vai responder bastante coisa nesse curso, né? Tudo bom, Luiz? Graças a Deus, tudo bem. Bacana. Luiz, vamos começar. Eu queria ter uma ideia de, por exemplo, se eu já sei um pouco de nutrição, digamos que eu já sei alguma coisa de nutrição, e eu quero me aprofundar, quero aprofundar os meus conhecimentos. Como é que faz? Como é que é ideal para, por onde eu começo? Então, o que que é importante hoje? O aluno ele estar muito bem preparado para esse mercado. Por quê? Atualmente, nós temos uma grande demanda por parte dos tutores, por parte, inclusive, por outros profissionais, tá, que solicitam a utilização e a presença de um nutrólogo para execução de cardápios, de dietas. Então, realmente é um assunto que nós temos com grande evidência. Isso vem crescendo ao longo dos últimos anos. O que que é importante? Que esse aluno ele esteja automaticamente muito bem preparado, tá? Para não fazer o que a gente chama de atrocidades no mercado. Nós estamos evidenciando hoje uma panaceia de cursos, de modalidades, que muitas vezes nós não temos um preparo adequado desses alunos. E o que que eu digo que é um preparo adequado? Ele saber fazer as dietas balanceadas, sem nenhum tipo de deficiência nutricional. Isso é um ponto importantíssimo. Uma outra possibilidade que é muito importante, além de fazer as dietas balanceadas, é que esse aluno tenha capacidade de quando ele tiver um paciente com uma polisculiambose, com diversas patologias associadas, onde existem gaps no mercado, que ele não tem possibilidade terapêutica com produtos comerciais, que esse profissional tenha essa capacidade de executar essas dietas de uma maneira individualizada, com critério, respeitando os guidelines propostos dentro da nutrição. Isso é o que nós pretendemos, obviamente, preparar os alunos. E eu procuro, obviamente, além dos cursos, das pós-graduações, trazer esse grande preparo para esses profissionais, para adequar justamente esses gaps importantes que nós vemos no mercado. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um paciente obeso com cálculos urinários. Nós não temos uma dieta comercial específica para essa condição. Um paciente oncológico e com doença renal concomitante. Nós também não temos essa possibilidade terapêutica em alimentos comerciais. Então, esses gaps, eles são muito importantes que sejam preenchidos. E a pessoa que vai realizar, o profissional que vai fazer essas dietas, ele tem que estar automaticamente muito bem preparado. Talvez esse seja o grande objetivo de você estudar a nutrição. A gente sabe hoje que a nutrição ela é considerada o quinto parâmetro vital, então não dá Come para chico. nós subestimarmos Come chico. a importância da nutrição nos dias atuais. A nutrição ela é considerada o quinto parâmetro vital, então nós precisamos preparar os alunos para quem se aventurar nesse caminho de estarem automaticamente muito bem preparados para fazer as dietas de acordo com os guidelines e saberem também aproveitar essa questão da individualização quando necessária. O mercado é enorme dentro da parte de nutrição. Nós temos hoje profissionais que atendem cerca de 7, 8, 9 consultas ao dia, tá? Alunos meus, inclusive. Então, é um mercado com uma expansão muito grande. Então, pelo que eu entendi, Luiz, não dá para ser curioso, não dá para saber mais ou menos. Você tem que saber a fundo a parte da Perfeito. nutrição. Perfeito. Não dá Tá? automaticamente para você fazer um curso curto, um curso muitas vezes de um final de semana, para você estar automaticamente bem preparado para ofertar dietas balanceadas e equilibradas com todas as nuances, né, que envolvem esse processo. Beleza. O Você está conhecimento ele quantos tem que ser anos? profundo, se me permitir, Sidney, de ingredientes.
do que você vai utilizar, então você tem que conhecer muito bem os ingredientes, saber as composições, qual ingrediente é mais específico para cada condição, para cada patologia, tá? E aí a gente vai entrar, obviamente, na minha maior especialidade, que é o que nós chamamos de nutrição funcional, que eu E o acredito que 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 você é? deve fazer alguma pergunta relacionada a isso em Pois breve. é. O que que é a medicina funcional, nutrição funcional? Ela tem algumas bases, né? O que que é? Então, a nutrição, como ela é tratada, basicamente ela fornece o que é um alimento balanceado, tá? Então, o que que é um alimento balanceado? Ele vai fornecer todos os nutrientes essenciais, vai fornecer os ácidos graxos essenciais, os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, vai ter pelo menos um teor de proteína mínimo, uma quantidade de gordura mínima. Então, é uma dieta que a gente chama de balanceada. Isso que a nutrição básica preza. Quando nós partimos para um conceito de dietoterapia envolvendo o que a gente chama de nutrição funcional, o alimento ele passa a ser utilizado como um remédio. Tá? Então, por exemplo, eu confeccionar uma dieta, eu vou pensar em ingredientes, em alimentos que tenham características funcionais. Isso agrega um valor enorme no que nós chamamos de recurso, principalmente para a modulação do quadro inflamatório. E nós sabemos que a inflamação crônica é a base para o desenvolvimento de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, modulação do estresse oxidativo e hoje o que a gente chama de coqueluche do momento, que é o equilíbrio do microbioma intestinal. Não dá para você trabalhar microbioma intestinal sem dieta. A dieta é o substrato para o crescimento das bactérias. E um dos recursos mais importantes para você selecionar esse microbioma é o colega, o profissional, saber modular fibras nessa dieta. Então, alimentos que são ricos em fibras, qual o tipo de fibra, qual a característica que isso vai trazer, e, obviamente, essas são as bases da nutrição funcional. É você manejar os ingredientes de acordo com a patologia, objetivando principalmente o controle do processo inflamatório oxidativo e uma melhor modulação do microbioma intestinal. Beleza? Voltando um pouquinho na primeira pergunta que eu te fiz, quais são os principais erros que você vê nas dietas dos animais hoje? Olha, a gente tem algumas atrocidades, infelizmente, acometendo no mercado. Nós estamos evidenciando o aparecimento, mais uma vez, de doenças nutricionais. Então, as ações comerciais elas tiveram um impacto muito importante nas osteodistrofias. E hoje, com essas dietas não sendo balanceadas, fazendo, obviamente, tirando de um site, tirando de internet. O tutor se aventura por questão de modismo, ele mesmo faz a dieta, ouviu que a alimentação natural é legal, ele começa a misturar os alimentos, ele acha que a comida dele ele pode fornecer para o pet sem nenhum tipo de suplementação, e a gente sabe dessas consequências que podem levar, principalmente relacionadas a osteodistrofias e alterações metabólicas. Então, nutrição ela não é uma brincadeira, ela tem que ser automaticamente muito bem direcionada por um profissional e esse tutor ele deve seguir à risca essas orientações por parte do profissional. Tá? Então, o principal erro que eu vejo hoje é dietas desbalanceadas. E quando a gente fala de filhote, Sidney, é que aí nós temos as principais alterações relacionadas a essas osteodistrofias. Então, profissionais, por exemplo, não capacitados, que eles começam a fazer dietas para filhotes. Se não tiver um rigoroso controle, por exemplo, da relação do cálcio com fósforo, de acordo com a idade desse paciente, nós poderemos ter automaticamente profundas alterações de cunho de osteodistrofias desses pacientes e muitas vezes dessas osteodistrofias irreversíveis. Tá? Então, quadros muitas vezes irreversíveis em relação a uma dieta, por exemplo, realizada de uma maneira desbalanceada. Então, para cada fase, Sidney e colegas, nós temos a relação adequada entre o cálcio e o fósforo,
o teor ideal de cálcio e fósforo para cada fase. Isso tem que ser respeitado. Quando o tutor simplesmente tira da cabeça dele a necessidade de fazer uma dieta, ele automaticamente vai gerar um desequilíbrio nutricional. Isso pode impactar a longo prazo a saúde desses pacientes, com certeza. E você falou que, por exemplo, no filhote pode ter um problema que não tem reversão. E no adulto pode acontecer isso também? Pode, mas demora mais tempo, Aham, tá? Então, esse processo no adulto, ele, principalmente em relação ao cálcio e fósforo, tá? De alterações de cálcio e fósforo, vão demandar um tempo maior para ocorrerem essas alterações. Aí começa a cair o cálcio, começa a ter o que a gente chama de um hiperparatiroidismo secundário nutricional. Agora, esses processos, eles são mais graves, principalmente quando filhotes. sei. Me tira uma curiosidade, porque assim, você estava falando, eu lembrei que há muitos anos, há uns 30 anos, faz tempo isso, tinha uma ração que ela tinha muita proteína, excesso de proteína. E a gente começou a ter muito animal com displasia coxofemoral de colo aberto. Isso daí procede? Pode acontecer. Você tem que ter um equilíbrio entre alguns aminoácidos Uhum, na fase de crescimento. Se ocorrerem, por exemplo, alguns excessos, ou principalmente em raças de crescimento grande, que o animal come muito, aleatoriamente. Então, imagina, por exemplo, um dog alemão, um Bernese, que são raças de crescimento rápido. E aí você mesmo com uma ração, tá? Se você colocar, por exemplo, uma ração super premium, esse paciente comer à vontade, ele pode ingerir uma caloria maior que o necessário, e aí vai ocorrer o quê? Um crescimento bem grande desse animal e a parte osteoarticular não acompanha, sim. tá? Ele começa a crescer de uma forma Uhum, muito rápida, em decorrência desses fatores de crescimento que você tem. Não é só a questão proteica, mas principalmente o desequilíbrio de alguns desses nutrientes. E aí principalmente o excesso de caloria, que é esse paciente comer uma dieta à vontade. Então, muita ingestão calórica, esse paciente vai comendo muito sem controle, é um perigo, inclusive hoje, tá? Isso pode acontecer com filhotes de crescimento rápido, se não for orientada a quantidade de alimento para esses pacientes, comer acima do normal, podem acarretar também essas alterações de cunho osteoarticular, de osteodistrofias, ah, e exacerbando alguns desses problemas. entendi. Oi! Opa, alguém entrou aí na nossa aula. É normal, faz parte. É. Ô, Luiz, quais são as principais modalidades dietéticas? Então, nós temos várias modalidades, nós iremos abordá-las na pós-graduação. Você tem a modalidade com os alimentos comerciais, tá? Que você pode fazer o que a gente chama de utilização da própria ração comercial, mix feeding, que seria a mistura da ração com alguns alimentos. E aí, obviamente, o profissional ele tem que saber balancear isso. É uma modalidade que vem crescendo bastante, o mix feeding, mas ele deve ser realizado por um profissional que tem essa capacidade. Inclusive, na própria pós-graduação, nós faremos aulas específicas somente com o mix feeding, que é uma modalidade interessante. Nós temos a dieta cozida, tá? Que é o alimento cozido, que é muito parecido com o que nós comemos hoje, com a nossa alimentação. Porém, a gente sabe que os cães eles necessitam de uma suplementação extra, principalmente um teor adequado de cálcio, de fósforo, porque isso vai acarretar em profundas deficiências nutricionais. Não só de cálcio e fósforo, mas o balanço geral desses nutrientes. Então, a dieta caseira cozida, ela é muito parecida com a nossa alimentação. Os alimentos comerciais que nós temos, a modalidade é misturar esse alimento caseiro com a própria ração. E aí vem algumas dietas que são mais polêmicas, tá? Que são as dietas cruas, as dietas BARF, tá? Que são, obviamente, condenadas por alguns profissionais por questão de segurança, tá? Então, não é todo tutor que tem esse perfil. Agora, eu não quero fazer aqui o papel de advogado do diabo.
E eu normalmente eu converso com o tutor para ver a necessidade daquele paciente, qual é a demanda, qual é o perfil que esse cliente tem, para tomar a devida posição em relação ao tipo de prática dietética que eu vou exercer. Então, nós temos ração comercial, modalidades de mistura dessa ração comercial, a dieta cozida e a dieta crua. Dentro da dieta crua, você tem a dieta crua sem ossos e a dieta crua com ossos carnudos. Tá? Então, o profissional tem que saber muito bem quando executar, quando é, trabalhar com esse tutor a melhor modalidade. E cada tutor tem o seu perfil, a sua modalidade. Você não tem que impor nada, você tem que jogar como se fossem umas cartas, pelo menos eu trabalho dessa forma. Então, eu jogo as cartas na mesa e, juntamente com ele, principalmente, nós decidimos a melhor opção dietética. Tá? Eu não vou impor diretamente uma modalidade. Hoje, a gente tem um problema com as dietas cruas, Sidney, com a seguinte forma. Se eu mando um tutor fazer uma dieta crua, ele vai, por exemplo, para um outro profissional, esse outro profissional fala, que absurdo. Então, ele vai comentar muito na orelha desse tutor. Esse tutor, muitas vezes, ele se revolta contra o profissional que passou a dieta. Por isso que você tem que explicar muito bem as modalidades. Tá? Então, a classe geral, ela não encara muito bem a questão da dieta crua, tá? Com riscos de zoonose. Tem artigos, tem até uma certa robustez de alguns artigos que mostram esses eventuais riscos, tá? De trabalhar com alimento cru. Então, ela perde em segurança a modalidade crua, sem sombra de dúvida, mas ela ganha num aspecto, por isso que eu não quero fazer o papel aqui do advogado diabo, mas ela ganha no aspecto que é importante. Quando você usa um alimento cru, ele é menos processado, posso dizer assim, ou seja, ele tem menos produtos de glicação avançados. O que é um produto de glicação avançado? Quando eu pego um carboidrato com uma proteína e jogo a temperatura alta, você faz aquela caramelização, você deixa aquela carne torradinha, sabe? Aquela sola de sapato, aquele pretinho da carne, ou aquele torradinho que você tem num pão, numa batata frita, ou aquele queijinho que ficou no fundo da panela, torradinho, tostado, aquele bacon, aquela manteiga, são alimentos riquíssimos em produtos de glicação avançados. Esses produtos de glicação avançados são absorvidos pelo intestino, principalmente quando eu tenho até um desequilíbrio do microbioma. Absorvendo esses AGEs, eles vão ativar os receptores dos macrófagos para induzir um quadro inflamatório. Então, esses AGEs eles podem praticar em alguns pacientes um quadro de inflamação crônica. E a gente sabe que a inflamação crônica hoje é o pilar para o desenvolvimento de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Aí você fala, pô, você não vai trabalhar uma modalidade de alimento cozido, então, porque o cozido também vai ter AGE. Vou, mas aí a gente ensina o aluno a fazer técnica dietética. O que é isso? Como preparar, por exemplo, uma carne para que quando ele faça o cozimento dessa carne, ele forme praticamente 70% a menos age. São técnicas dietéticas. Inclusive, as próprias rações hoje estão preocupadas com essa questão, estão desenvolvendo cada vez mais técnicas apuradas para a diminuição desses compostos. Antigamente, esses compostos eles eram chamados até como benéficos. São, por exemplo, os compostos de Maillard, falavam que era palatabilizante, e é super palatável, tem muito Maillard. Hoje a gente sabe que esses compostos eles têm uma ação inflamatória. Portanto, eu jogo normalmente as cartas na mesa e, juntamente com o tutor, eu vou escolher a melhor modalidade dietética para o paciente. A maior parte dos meus animais, dos meus clientes, eles trabalham com a modalidade cozida, mas pelo menos uns 20, 25% modalidade crua, que vem crescendo bastante. Um grande percentil estão também com a modalidade mix feeding, que eu posso usar a ração com algum alimento. Todo tutor gosta de dar algo para o pet. E esse algo que ele vai dar para o pet, ele tem que ser controlado. Ele não pode simplesmente, todo dia de manhã, eu vejo muito acontecendo isso,
tutores, por exemplo, que dão uma bananinha para um shih tzu todo dia de manhã. Tadinho, ele come todo dia de manhã uma bananinha. Aí é fruta, é saudável. Gente, 99% dos animais que comem, pelo menos até 5 quilos, uma bananinha de manhã, vão estar com resistência insulínica, esteatose hepática e triglicerídeos na altura. Então, a gente tem que entender, tem que explicar como realizar as opções dietéticas, inclusive os próprios agrados. Então, a modalidade mixed feeding ela é interessante porque ela aumenta muito o volume do que esse paciente vai comer, a quantidade de alimento, e ele pode, obviamente, ofertar alguns petiscos, algo interessante e funcional, que melhore, inclusive, a qualidade nutricional dessas dietas. Legal. Luiz, só vou falar da pós, enquanto o Duca descobre quem que está com o microfone ligado para ele fechar o microfone do pessoal, tá? Gente, cuidado com o microfone ligado, porque fica entrando aqui no meio. Deixa eu falar um pouquinho. Ah, ainda está ligado. É, bom, pessoal, olha o microfone de vocês, se está aberto ou não. A gente já está procurando. Achei, a Thalita. Fechei. Beleza. Vamos lá. Deixa eu só falar rapidinho uma coisa para vocês, interrompendo um pouquinho o professor Luiz. Quem está participando, só quem está participando do curso hoje, a gente tem a pós-graduação, né? Que vocês vão encontrar, o Duca vai colocar o link aqui no chat, e somente quem está participando, a gente vai dar um desconto de 25% para quem pagar à vista e 20% parcelado. A pós-graduação começa dia 28 de abril e vai até o ano que vem. É um ano de pós-graduação, né? Com o professor Luiz coordenando, tomando conta da pós. Se vocês já conhecem, eu não preciso nem apresentar muito, né, professor Luiz? E no final eu vou ler algumas perguntas aqui que vocês estão fazendo, tá? Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui, que sempre me perguntam isso, e eu, como reabilitador de animal, né, eu trabalho com fisioterapia e acupuntura, eu tenho um pouco de dificuldade. Qual que é a diferença entre nutrologia canina e felina? As principais diferenças, os principais cuidados. Você tem, obviamente, para cada espécie, as exigências nutricionais específicas. Tá? Então, nós seguimos, obviamente, os guidelines que nós temos na nutrição, tanto para cães quanto para gatos. Os gatos, a gente sabe que eles são uma espécie que demandam mais proteína, então são praticamente os carnívoros restritos. Então, quando nós vamos realizar, por exemplo, uma dieta para gato, ela vai ter, obviamente, um teor bem maior de proteína. Não que para o cão seja proibido realizar proteína, pelo contrário, tem vários cães que ficam super bem com dietas hiperproteicas. Mas o gato, normalmente é uma obrigação, quando nós trabalhamos com a parte dietética, de ofertar um alto teor de proteína nessas dietas, uma moderada quantidade de gordura, e para gato, principalmente, um teor mais reduzido de carboidratos, tá? Porque existe, de certa forma, algumas inflexibilidades que a gente tem que discorrer através da bioquímica da espécie felina, algumas inflexibilidades dentro do metabolismo, que podem automaticamente alterar e levar a alterações metabólicas quando você faz um desequilíbrio da proporção desses macroingredientes da dieta. Para gatos, tem a exigência nutricional da taurina, do ácido araquidônico, que vão ser nutrientes essenciais. O gato não faz a conversão do beta-caroteno para vitamina A. O gato também não faz a conversão do triptofano para uma vitamina que é a niacina. Então, o teor de niacina na dieta para o paciente felino deve ser maior e otimizado. Então, são algumas diferenças nutricionais que são exigidas. O teor mínimo de proteína é maior na espécie felina, mas basicamente nós devemos seguir o que mandam os guidelines dentro da nutrição, tanto para a parte da nutrição de cães quanto para a parte de nutrição dos felinos. E é uma pós-graduação que ela dá, obviamente, uma bagagem para as duas espécies. Então, isso é bem interessante, tanto para cães quanto para gatos. Tudo que é executável dentro dessas dietas, com as diferenças, obviamente,
objetivando tanto para cães quanto para gatos. E quanto à longevidade desses animais, o que que essa dietoterapia está interferindo? Bom, hoje, a parte de longevidade, Sidney, é um tema que o tutor gosta muito. Todo mundo quer que o animal viva mais, mas que esse paciente, além de viver mais, que ele tenha qualidade de vida. Então, não basta apenas viver mais, ele tem que viver mais com qualidade de vida. Um dos principais pilares para você promover a longevidade é justamente você controlar o quadro inflamatório crônico, o próprio estresse oxidativo, executar uma modulação brilhante do que a gente chama de microbioma intestinal e evitar ao máximo a ingestão hipercalórica ou obesidade ou sobrepeso. Então, todo paciente que estiver com obesidade e sobrepeso, se tratando, por exemplo, de cães, eles vão viver em média 2 a 3 anos a menos. Isso é absurdo, tá? Então não tem nada mais impactante para encurtar a expectativa de vida e qualidade de vida de um cão do que a obesidade. Ela mina praticamente 3 anos de expectativa de vida desses animais. É algo extremamente relevante. E aí onde entra a questão nutricional? Na quantidade de caloria, para você proporcionar o score correto do animal, para você saber avaliar a condição muscular desse animal. Um paciente, quando ele começa a perder músculo, ele está literalmente morrendo diante de você. Então, um dos fatores maiores de longevidade é o quê? Ele tem um score perfeito com músculos. A partir do momento que ocorre a perda de músculo, obesidade, sobrepeso, que nós vamos evidenciando em muitos pacientes, inclusive já no primeiro ou segundo ano de vida, já ocorre esse fenômeno. Então, nós teremos, obviamente, um encurtamento exponencial da qualidade da expectativa de vida desses animais. E quando nós instituímos essas técnicas, principalmente, e aí entra o grande diferencial que é a nutrição funcional, de saber trabalhar o alimento como um medicamento, na verdade, que esse alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Tá? Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia essa ilustre frase, que é totalmente aplicável nos dias atuais. Por quê? Agora você tem que saber manejar esses ingredientes. Então, por exemplo, eu vou utilizar alguns temperos na dieta. Pode usar? Ah, não, não pode usar tempero para o cão. Pode. Tem vários temperos permitidos. Tem as técnicas dietéticas que nós abordamos, a função de cada alimento. Então, os temperos, aí você tem a cúrcuma, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado só em pacientes com gastrite. Animais que têm gastrite não devem fazer a utilização, por exemplo, da cúrcuma, mas é um grande tempero com ações anti-inflamatórias. Tem até a mistura da cúrcuma com a própria piperina, que pode ser aplicável para potencializar a biodisponibilidade da curcumina e dos curcuminoides presentes na cúrcuma. Você tem uma série de outros temperos, pode usar orégano, você pode usar alecrim, você pode usar coentro, manjericão, muitos recursos de alimentos funcionais. Própolis, eu até vi uma pergunta ali relacionada a própolis, é um alimento funcional interessante que pode ser utilizado, tá? E você vai agregando isso, pelo menos uns dois ou três, até quatro alimentos funcionais fazem uma enorme diferença nessa modulação. Atrelado a isso, a uma boa dieta balanceada, equilibrada, um equilíbrio dos ômegas, tá? Que é muito importante. Eu ensino muito bem os alunos a saberem trabalhar a proporção ideal entre ômega 6 e ômega 3 na dieta. Porque através daí você gera toda a cascata inflamatória, ela vem, a fosfolipase, COX, lipox, elas derivam do tipo de gordura poliinsaturada na membrana, por isso que vem o início da cascata inflamatória através da enzima fosfolipase, que vem justamente de lipídios. Muitas vezes o professor não fala isso para a gente, fala só da fosfolipase, COX, lipox, mas eles vêm totalmente, essa fosfolipase, dos lipídios da dieta que impregnam essa membrana da célula. Então, é importantíssimo um equilíbrio adequado dos ômegas, a dieta balanceada, sem falta de nutrientes, um bom teor de proteína, fibras para a modulação desse microbioma.
e são, obviamente, muitos anos trabalhando com isso, tá? Eu trabalho há muito tempo nessa área, executando cardápios, então tenho uma expertise importante para passar aí para todos os colegas como fazer essas dietas funcionais e realmente trazer uma diferença na qualidade de vida dos pacientes. Por exemplo, um alimento que eu acho interessante a gente adicionar na dieta é o brócolis. Tá? O brócolis é uma crucífera e essa crucífera tem que ser administrada crua, picada, tá? Porque aí você vai ativar a aminosinase, vai gerar dois tipos de compostos fitoquímicos com grande capacidade anti-inflamatória, desintoxicante, antioxidante, que é o indol-3-carbinol ou sulforafano. E ele vem do brócolis cru. Se você cozinhar o brócolis, você perde, porque você vai inativar a aminosinase e a aminosinase não vai conseguir fazer a conversão para esses compostos bioativos, porque a amilosinase é termosensível. Então, esquentou o brócolis, você perde a amilosinase e nós não teremos essa conversão. Mas aí eu não posso abusar muito da quantidade do brócolis, porque se eu abusar muito do brócolis, eu posso levar um problema na tireoide. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado nas dietas, em termos de quantidades. Então, hoje eu procuro passar para o aluno uma orientação geral sobre os temperos, sobre os alimentos funcionais, sobre como executar um cardápio simples, que não seja muito gourmetizado, mas que tenha essa pegada, essas características funcionais, principalmente para prevenção e tratamento de grande parte das doenças crônico-degenerativas. E a minha última pergunta, antes da gente entrar na pergunta do pessoal aqui, você, pelo que eu entendi, você está falando para o animal não perder músculo, né? Mas é aquele que já perdeu idoso, bem idoso. É um animal de porte médio, um cachorro de porte médio com 15 anos, que já perdeu. E aí? Então, nesse caso, você tem que avaliar muito bem como está a capacidade absortiva desse intestino, Uhum. se ele está de proteína dessa dieta, que às vezes o teor de proteína, como a justificativa que o animal é renal, possa estar tendo uma sobrecarga renal, tem que ser avaliado. Tem muitos pacientes idosos que não precisam de restrição proteica, eles precisam de restrição de fósforo, mas não de proteína. A questão da avaliação hormonal, tá? É um recurso que hoje nós estamos aplicando, principalmente a parte da modulação hormonal, com resultados realmente incríveis, saber modular e repor esses hormônios. Temos também suplementos específicos com aminoácidos, mais tecnologias que estão sendo implementadas no mercado para reduzir a perda de massa muscular, principalmente atuando em inibidores da miostatina. A miostatina ela vai elevando à medida que os animais vão envelhecendo, e isso proporciona um aumento drástico do catabolismo muscular, da caquexia nesses animais, da perda de músculo. Então, você fazer a parte nutricional, não é só a parte nutricional, mas você tem que agregar o quê? Movimento nesse animal, trabalhar a reabilitação, a fisiatria em conjunto, você tem um sinergismo realmente absurdo. Quando o profissional que trabalhar com a reabilitação, por exemplo, entender a importância da nutrição, ou quando você quer reabilitar um animal, o quanto é importante a fisiatria dentro desse processo, as próprias técnicas de reabilitação, o que existem de recursos para serem somados, para você ter, obviamente, uma otimização dentro desse cenário. Porque é um animal de 15 anos, perder o músculo significa o quê? Se ele perder o músculo, significa que ele está próximo da morte. Lembre-se, quanto mais músculo o animal perde, mais próximo da morte ele está. E muitas vezes esse evento de perda de músculo já começa a ocorrer nos primeiros anos de vida, tá? Então a gente tem que ficar atentos. Avaliação muscular, avaliação no geral. E aí a gente vai entrar na parte bioquímica, tá, Sidney? Porque hoje a gente sabe que um paciente que tem perda muscular, eu preciso melhorar a característica mitocondrial dele, a função das mitocôndrias, porque são nas mitocôndrias que ocorre a síntese proteica, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que colocar dentro de uma estratégia para melhorar o máximo possível, especificamente, como você relatou, esse paciente de 15 anos com perda de massa muscular. Legal. Vamos para a pergunta do pessoal aqui. A Thaisa perguntou: com quanto tempo os problemas aparecem o animal ingerindo uma dieta inadequada?
Olha, se for filhote, é muito rápido. Começa a ter as osteodistrofias, começa a ter aquele achinalamento dos membros, principalmente anteriores, começa a ocorrer. Eu já tive casos de perda muito importante do cálcio na mandíbula, tá? Que fica com aquela mandíbula mole, os dentes flutuantes, em decorrência de uma osteodistrofia. Primeira condição que você vai avaliar é um nível normalmente muito baixo de vitamina D nessa dieta, que não é suplementada, e aí começa a cair o cálcio total iônico. E esse paciente, via mecanismos e metabolismo, ele desenvolve um estímulo do paratormônio, fazendo o quê? Um hiperparatiroidismo nutricional. Secundário. Secundário é o quê? É uma dieta desbalanceada, a proporção principalmente entre o cálcio e fósforo. Nós temos que respeitar essa proporção de acordo com a fase do paciente, se é um adulto, se é um idoso ou se é um filhote. Legal. E, Ah, tem inclusive, uma, no período de crescimento desse filhote. Então, filhote com menos de 3 meses, é um filhote com mais de 6 meses, tem as diferenças nas proporções na relação entre o cálcio e o fósforo. Legal. A Paula fez uma pergunta que é uma dúvida minha também aqui, ó. O risco de zoonoses é de fato diminuído quando se faz o congelamento profilático da carne crua? Então, você não tem nenhum estudo que isente isso, tá ok? Você pode, obviamente, é recomendável fazer o ultracongelamento para cada carne, ter o período de congelamento, mas o congelamento ele não é esterilizante, ok? Então, tem riscos, principalmente os riscos relacionados às fezes. O que que eu digo? Você vai, com a carne crua, você vai modificar o microbioma. Você vai aumentar a eliminação de Escherichia coli nessas fezes, vai aumentar a salmonela, alguns tipos de Clostridium. E aí, normalmente nessa modalidade crua, para minimizar esse processo, eu ensino os colegas a saberem modular as fibras. Porque com a adição de fibras nessa modalidade crua, você consegue controlar, por exemplo, alguns agentes ou enterobactérias com potencial patogênico. Tá? Então, porque isso faz parte, obviamente, de uma microbiota, mas quem vai manipular as fezes, por exemplo, se tem criança em casa, que pode mexer nas fezes, aí eu vejo com um critério maior você explicar essas características de segurança. Então, o congelamento, ele não é esterilizante, ok? Ele vai ajudar no controle de alguns parasitas, mas você não vai isentar de potenciais riscos. Legal. Totalmente, tá ok? A Paula está falando aqui também. Sabemos que o própolis é bactericida, fungicida. Seria uma opção ofertar o própolis ao animal após ele comer carne crua? Diminuiria os riscos da ingestão de carne crua? Para você comprovar isso, o que a gente sabe é que o própolis ele tem essas funções, é um alimento funcional fantástico. Eu utilizo muito, principalmente com poder antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, modulador das citocinas inflamatórias. Então, é realmente um alimento funcional que pode ser aplicado em qualquer tipo de modalidade. Mas não dá, obviamente, para você falar que eu vou fazer uma dieta crua e vou colocar o própolis ali, que isso vai resolver o problema. O risco, na verdade, é para quem vai manejar as fezes. Porque uma dieta com teor maior de proteína, com maior teor de gordura, modifica as características desse microbioma. Isso pode trazer um benefício para o paciente ou não. Então, cada paciente, de acordo com a sua identidade ou individualidade bioquímica, tem a sua melhor dieta para o seu genoma. Tem pacientes que vão ficar melhor com uma modalidade crua, tem animais que vão ficar melhor com uma ração comercial, tem animais que vão ficar melhor com uma dieta crua. Então, existe essa individualidade também por parte do paciente. E você, o que é o ideal do profissional? É jogar as cartas na mesa, explicar cada uma dessas modalidades, para que o tutor tenha esse entendimento e, juntamente com o profissional, ele faça a escolha mais assertiva. Não. Tem uma pergunta da Dani Caos. Atualmente são utilizadas para controle da doença inflamatória intestinal em cães, rações comerciais hipoalergênicas ou gastrointestinais. Alguns animais respondem bem a essa dieta, tendo a doença controlada. Podemos considerar ambas como dietas balanceadas corretamente para tal doença? Olha, a ração hipoalergênica com proteína hidrolisada é uma opção muito interessante,
para as enteropatias de caráter crônico, que os animais tolerem, por exemplo, um bom teor de gordura na dieta. Já para as enteropatias que o animal não tolera um teor bom de gordura na dieta, será obrigado você a utilizar as rações gastrointestinais, principalmente low fat. Tentativas de dieta são interessantes, mas quando a gente faz, por exemplo, uma ração hipoalergênica, qual que é o problema dela a Me provou. longo prazo? É um teor muito baixo de proteínas. Então, o teor de proteína dessas dietas é extremamente reduzido. Então, se eu reduzo a proteína, não tem jeito. Eu vou ter que aumentar o carboidrato e vou aumentar a gordura. E o teor de proteína dessas dietas chega quase a uma quantidade, por exemplo, de um paciente para uma doença renal. Tá? Estagiamento 3, 4 de uma doença renal. Tem um pouco mais de proteína, é verdade, mas ficaria parecido no que tange a questão dessa distribuição calórica. E aí você tem alguns gaps. Temos hoje muitos pacientes dentro da gastroenterologia que respondem, por exemplo, com uma dieta de eliminação, proteínas novas, por exemplo. Dietas de eliminação, às vezes eu posso fazer com menos gordura. Tem uma patologia que a gente chama de linfangiectasia. Você também tem algumas enteropatias com perda de proteína que o animal não tolera a gordura na dieta, principalmente as linfangiectasias. E aí você tem um gap. Por que que tem um gap? Porque um animal com linfangiectasia, a melhor dieta para ele seria uma dieta de eliminação. Porém, a dieta de eliminação, com uma ração com proteína hidrolisada, qual que é o gap que a gente tem? Ela tem mais gordura. E aí ele não vai tolerar isso. Então, por exemplo, um animal com linfangiectasia, você pode fazer um alimento balanceado, uma dieta de eliminação, com um teor apropriado de gordura. Ou seja, eu consigo executar uma dieta específica para essa condição, inclusive diminuindo a necessidade de imunossupressores nesse quadro. Hoje, o avanço dentro do conceito de modulação intestinal é um absurdo. Os recursos que nós temos disponíveis, a quantidade de trabalhos hoje sendo publicados nessa área, com probióticos, com prebióticos, com fibras, com polifenóis, óleos essenciais, zeólita, são algumas das possibilidades, incluindo o novo tema agora, que nós temos os pós-bióticos, que vão vir com força no mercado. Tá? Então, recursos não faltam para abastecer esse conceito de modulação intestinal. Mas a base de uma modulação intestinal é a questão dietética. Nunca se esqueçam disso. Deixa eu dar um aviso para o pessoal, dois avisos. Primeiro, para quem ainda não viu, a gente vai dar desconto só para quem está nesse curso aqui, desconto na pós-graduação, coordenada pelo professor Luiz. E esse desconto vai ser de 20% parcelado ou 25% à vista. Então, aqui no chat está o endereço ou na própria página ibravete.com.br. O segundo aviso, que também é importante, para quem entrou depois, a gente vai deixar esse nosso bate-papo aqui disponível no Ibra Talks, que é o podcast do Ibra, youtube.com/ibratalks. O Duca vai colocar aí também no chat para vocês. Então vai ficar disponível amanhã, tá? Aqui a Miriam está perguntando: sobrepeso em gatos também reduz em média 3 anos de vida? 2 anos por alguns artigos. 2 anos. E a Thaisa está perguntando: quais estratégias podemos utilizar na alimentação para prevenir ou reduzir a sarcopenia? Poderia nos dar exemplos? Uma dieta com teor mais equilibrado de proteína, uma dieta que dê uma atenção especial à modulação inflamatória, tá? Porque a gente sabe que na base da sarcopenia nós temos uma inflamação crônica, só que não é apenas essas questões dietéticas. Então, no que tange a questão dietética, é uma dieta com teor adequado de proteína, do quanto esse paciente suporta de proteína. Você não tem um problema renal, não tem necessidade nenhuma de você restringir proteína. Você não tem uma perda da função hepática, não tem necessidade nenhuma de você restringir proteína, mesmo ele sendo idoso. Pelo contrário, daí que ele vai precisar de mais proteína sendo idoso, até para fazer essa manutenção muscular. Aí eu preciso dar uma atenção na modulação inflamatória.
na resistência insulínica, na redução da obesidade e do sobrepeso. Animais com resistência insulínica desenvolvem sarcopenia. Então, você tem que observar, obviamente, o paciente como um todo. Procurar, além disso, não só da parte dietética, mas terapias multimodais, como a reposição hormonal, como a reabilitação, a fisiatria, a acupuntura, entre outras estratégias para a reabilitação desse paciente, principalmente se é um animal que já apresente algumas comorbidades osteomusculares, e por desuso ele acaba desenvolvendo uma sarcopenia do membro. Legal. A Marina de Castro está perguntando: qual a porcentagem de proteínas que você acha ideal para uma dieta de cães? Olha, depende da modalidade. Se a gente for trabalhar, por exemplo, a dieta crua, tá? Que são as modalidades BARFs, varia aí. Eu vou falar da distribuição calórica, tá? Não da quantidade. O que que é distribuição calórica? É quantas calorias vêm da proteína, quantas calorias vêm do carboidrato e quantas calorias vêm da gordura. Lembrando que a gordura ela gera praticamente o dobro da caloria do carboidrato e da proteína. Em se tratando de uma dieta crua, da modalidade crua, você chega a 40 a 55% da distribuição calórica de proteína. A distribuição de gordura, ela varia ali de 40 a 48% nessas dietas. E aí vai sobrar, obviamente, uma quantidade de 10% a 15% de carboidrato nessa modalidade. Eu gosto nessa modalidade de trabalhar muito bem a parte de fibra. Então, eu tenho um padrão que eu desenvolvi, que eu fiz por muitos e muitos anos para chegar a um padrão melhor possível de resultados com as fibras em qualquer modalidade dietética. Então, saber usar as fibras é um recurso realmente impressionante em termos de modulação do microbioma. Para a dieta crua, por exemplo, não é diferente. Já numa dieta cozida, se você aplicar técnica dietética, de evitar processamento, formação de ages, você consegue colocar uma proteína maior, sem ocorrer um desequilíbrio, uma diarreia em alguns animais. Mas uma dieta cozida, uma proporção ideal aí seria em torno de 30 até 40, 45% de distribuição calórica de proteína seria um bom nível de acordo com o objetivo que você almeja nesse paciente. Tá? Seria um bom teor para uma dieta cozida. Então, de acordo com a modalidade, você permite teores maiores proteicos. E aí você fala, mas por que que uma dieta cozida, se eu colocar tanta proteína, às vezes o paciente não tolera? Justamente pelo processamento, tá? Por formação desses compostos em decorrência do cozimento, principalmente de gordura presente, entremeada nessas carnes, gerando peroxidação, e esses animais muitas vezes não toleram uma quantidade tão alta de proteína na modalidade cozida. Mas é bem possível você fazer em torno ali de 30 até 45% da distribuição calórica proteica numa modalidade cozida seria ideal. E aí, de acordo com a patologia que o paciente se apresenta, eu vou ter para cada uma das condições de patologia que esse animal tem, as distribuições calóricas específicas, o manejamento dos micro e macronutrientes dessa dieta de maneira específica e direcionada para aquele problema. E se o paciente tem várias comorbidades, você vai ter que colocar a cabeça para pensar e fazer uma dieta que atenda todas essas comorbidades o máximo possível dentro daquele objetivo que você se propõe. Por quê? Eu preciso ter essa ideia do aluno de saber fazer o paciente com poliesculambose, porque ele não vai pegar o paciente com uma patologia só. Ele pode pegar um animal obeso, renal, pode pegar um paciente com câncer renal, e aí como que ele trabalha isso? O paciente com obesidade, com urolitise, paciente com dislipidemia e outras alterações e outras comorbidades, como que ele vai saber manejar essa dieta de acordo com as patologias? Isso é muito importante. Tá? E isso eu espero passar com toda a maestria no final dessa pós-graduação. Kikuyu está perguntando, orientação, está pedindo, né, uma orientação específica para cães com epilepsia ou convulsão. A melhor dieta possível
se for uma epilepsia refratária, é a dieta cetogênica. Só que tem que aprender a fazer a dieta cetogênica. Então você vai transitar a dieta, por exemplo, cozida ou uma ração comercial para uma dieta cetogênica. Isso tem que ser feito aos poucos, de maneira gradativa. É uma dieta que a gente vai utilizar muito TCMs, que são os triglicerídeos de cadeia média, que é o caprílico, o cáprico, uma boa concentração de DHA, que é um tipo de ômega 3 com ação neuroprotetora, alimentos funcionais, por exemplo, coentro, ele diminui a incidência de epilepsias, saber modular o excesso glutamatérgico, estimular a quantidade de GABA, reduzir a neuroinflamação, tudo isso a gente aplica com técnicas dietéticas e, obviamente, objetivando uma melhora dessas crises convulsivas com comprovação científica. Elisângela está perguntando: em gatos com gastrite, quais alimentos seriam a melhor opção? Depende. Normalmente, os gatos com gastrite, se for fazer, por exemplo, uma dieta, eu evito a dieta com carne bovina. Os gatos, eles se dão melhor com aves. O cão é o contrário. O cão, ele normalmente se dá melhor com carne bovina. Ele tende a inflamar mais com aves. O gato não, tá, pessoal? O gato, a maioria deles se dão super bem com aves. Interessante relatar isso. Eu tive vários animais, por exemplo, com gastrite, que aí você trocar, por exemplo, a proteína da dieta, que era uma proteína de salmão, uma proteína de carne, por exemplo, uma proteína de frango, eles melhoram. Lógico que quando eu tenho esse quadro de gastrite no gato, a melhor opção comercial seria uma ração hipoalergênica com proteína hidrolisada. Só que, quando ele tem gastrite, ele muitas vezes não tolera um teor alto de gordura. E aí a gente tem um gap no mercado. Porque a ração com proteína hidrolisada, que seria a melhor opção nesse quadro, somente se for uma gastrite de caráter inflamatório, envolvendo o sistema imunológico, seria importante fazer essa dieta com proteína hidrolisada. Só que às vezes ele não vai tolerar esse teor de gordura presente nessa dieta. E aí você poder fazer a confecção, transitar para uma dieta para um gato é interessante. Agora, fazer nutrologia, dieta para o gato é um grande desafio, tá? Porque tem técnicas para fazer com que esse gato comece a aceitar o alimento. Não é simplesmente você colocar a comida lá para ele e achar que ele vai aceitar a alimentação. Gato é uma espécie complicada e vai exigir um esforço muito maior por parte do veterinário, do zootecnista e do tutor para que esse animal se adapte a essa condição e essa nova dieta. Pergunta da Regina é: quais fibras podemos oferecer na dieta crua? Olha, eu tenho um padrão de modulação de fibras. Eu gosto bastante do psyllium. Uso uma associação do psyllium com algumas outras fibras fermentáveis, tá? E eu tenho resultados realmente muito interessantes nesses pacientes. Vai depender, obviamente, de como vai ficar o score fecal dele na escala de Bristol. Então, de acordo com as fezes, vocês vão saber qual o tipo de fibra mais adequado para aquela característica fecal que se apresente. Está mole, está pastosa, está muito ressecada. E aí, com isso, você faz o direcionamento mais adequado com as fibras. Lembrando que as fibras elas são um suporte impressionante de modulação do microbioma intestinal, principalmente as fibras com características fermentáveis. Tem vários tipos de fibra. Você tem a goma-guar parcialmente hidrolisada, você tem a inulina, você tem o FOS, que é o fruto oligosacarídeo, você tem várias possibilidades, tá, com recursos de fibras fermentáveis que são abordados. Tá? Daria para fazer uma lista aqui enorme, mas de aplicação nas dietas por parte de execução de um zootecnista, um veterinário fazendo isso em casa, seriam essas opções mais interessantes e saber, obviamente, balancear as quantidades das mesmas para objetivar os melhores resultados. E a Mônica queria saber se o própolis pode levar à leucopenia em gatos. E o alimento? Se o própolis pode levar à leucopenia em gatos. Olha, eu nunca tive na quantidade correta, tá? Tudo depende, obviamente, da dose, mas se você fizer uma administração
de 5 a 7 miligramas por quilo, que hoje nós temos disponível o própolis em pó, inclusive, no mercado magistral. Então, não tem necessidade de você fazer somente com gotas, com veículo alcoólico. Então, existe o própolis em pó, que é mais interessante até de realizar suplementações, tanto para cães quanto para gatos. Mas fazendo na quantidade correta, você não vai ter problemas relacionados a hemólise e alterações do sistema imunológico. Pelo contrário, tudo depende, obviamente, da dose. Para um gato, uma quantidade até 7 miligramas por quilo é uma boa inclusão de própolis. De 3 a 7 miligramas por quilo seria uma boa dosagem aí para utilizar o própolis num recurso para não ter, obviamente, efeitos colaterais e trazer os benefícios. A Simone, ela só fez uma afirmação aqui. Eu tenho usado as rações hipoalergênicas, depois de modular eu passo para uma sensitiva. E a Letícia está Boa perguntando, ideia, boa estratégia. é, a Letícia está perguntando, ouvi falar que um paciente com linfangiectasia não pode tomar ômega 3, é verdade? Não, ele tem baixa tolerância de gordura. Então, tudo que você coloca um pouquinho a mais de gordura pode desandar o intestino. O ômega 3 é um recurso muito interessante de modulação inflamatória, mas nos quadros de gastroenteropatias crônicas, ele é o último ingrediente que eu coloco na dieta. Então, muitas vezes eu faço uma dieta equilibrada e aí eu adiciono, depois que esse paciente está equilibrado, o ômega. E eu vou ver a resposta desse paciente ao ômega. Porque tem um bom percentil de animais, principalmente, não estou falando no geral, tá? É importante você modular o ômega 3 com o ômega 6 na dieta. Mas, em se tratando de de alterações gastrointestinais de caráter crônico, muitas vezes quando você faz a dieta e você adiciona o ômega no final, ou você faz uma dieta com ômega, eles podem apresentar alguma intolerância com uma diarreia posterior. Então, num primeiro momento, em quadros crônicos de alterações gastrointestinais, eu faço uma dieta sem o óleo de peixe, num primeiro momento. E aí, Dieta. num segundo momento, após uns 15 dias, por exemplo, eu vou objetivar utilizar esse ômega 3 e vou ver qual é a tolerância desse paciente. Se ele houver uma diarreia, um desarranjo gastrointestinal, eu vou ter outras opções de ômegas para realizar a suplementação. Legal. A Dani, ela agradeceu pela excelente explicação. O Duca colocou mais uma vez aqui o link da pós-graduação. Não deixem de ir lá visitar o nosso link da pós-graduação. Amanhã vai estar de novo no youtube.com /barra Ibratalks. É o Ibratalks, o podcast do Ibra, né? E aproveite e se inscreva no podcast, ative o sininho, dá essa força para a gente lá no podcast. Se vocês olharem na parte que está tem uma playlist que chama A Hora do Veterinário. São só veterinários que foram lá no. E tem bastante, tá? Que foram lá no nosso podcast. Tem bastante coisa interessante. Aí, Xi está perguntando como funciona a dieta crua com ossos para pacientes com hiperadrenocorticismo. Para hiperadrenocorticismo, você vai ter que controlar a dislipidemia, triglicerídeos de uma maneira prévia. É importante realizar o tratamento concomitante. Aí poderia ser possível realizar esse tipo de dieta. Não seria a minha escolha de cara, tá? Porque esses animais com hiperadrenocorticismo, eles têm o que a gente chama de dislipidemia grave. Então, eles têm uma alta dislipidemia. Então, se você for fazer uma dieta com teor avantajado, uma quantidade maior de gordura, ele pode representar uma intolerância desses animais. Então, a minha escolha principal não seria esse tipo de modalidade, especificamente nessa situação. Tá? Eu faria um equilíbrio maior dos macro e micro ingredientes dessa dieta, iria fazer uma proporção mais equilibrada de proteína, carboidrato e gordura. Você tem tantos recursos, Sidney. Por exemplo, a vitamina B3 na forma de niacina é um fantástico recurso para diminuir dislipidemia. Funciona tão bem quanto os fibratos, tá? Os bezafibratos da vida, que são medicamentos utilizados para essa finalidade. E nós estamos falando de uma vitamina que você pode otimizar na dieta, tá? Como um recurso bem interessante para redução, por exemplo, de dislipidemia.
Então, para um paciente com hiperadreno, a modalidade crua não seria, nesse caso, a minha escolha inicial. É possível realizar? É, desde que eu faça um controle bem interessante dessa dislipidemia. É importante o colega saber? Imagina que é um paciente, uma caixa d'água, tá? Uma caixa d'água cheia de água. E às vezes uma quantidade a mais ali de gordura, não que ela esteja ruim a gordura, mas uma quantidade para aquele animal cheio, com essa caixa d'água cheia, pouquinho de gordura que cai pode transbordar e aí trazer alterações metabólicas ruins e deletérias para esse animal. Então, o que é importante? Baixar um pouco essa caixa d'água, para aí sim ele tolerar, obviamente, uma dieta com mais gordura e poderia se pensar nessa modalidade numa segunda etapa. Legal. A Milene está perguntando. Ah, pessoal, não adianta colocar mais perguntas, porque a gente já estourou o tempo, eu só vou terminar as que estão aqui, tá? A Milena está perguntando: gastrite eosinofílica e enterite eosinofílica, o que poderia ser feito para ajudar o animal? Dependente de corticoide, eu acho que o animal é dependente, né? Se reduz dose, tem diarreia. É um quadro imunológico. Então, quadros imunológicos de opção comercial seria a ração com proteína hidrolisada. Isso em opção comercial. Partindo para uma dieta caseira, seria uma dieta de eliminação. Uma dieta de eliminação com menos gordura. Seria a melhor opção para esse paciente. Juntamente com essa dieta de eliminação com uma quantidade mais restrita de gordura, fazer tudo que nós chamamos de estratégias para modulação do microbioma intestinal, na tentativa de recuperação desse sistema imunológico. Eu preciso modular o meu sistema imune nesse paciente, regular os linfócitos T reguladores, fazer uma modulação desse microbioma. No estômago existem bactérias, por exemplo, do gênero Lactobacillus, Helicobacter pylori, são exemplos de bactérias que habitam a região do estômago. Cada porção do intestino tem determinados tipos de cepas desses micro-organismos presentes, e, obviamente, no cólon tem uma quantidade absurda e uma grande biodiversidade. Manejar o microbioma é algo extremamente impactante na modulação imunológica. Eu preciso modular o sistema imune para diminuir a necessidade de corticoides. Os recursos de modulação hoje são impressionantes que nós temos, e temos também o que a gente chama de transplante fecal. Tá? O transplante fecal é uma cereja do bolo no aspecto da modulação do intestino, desde que seja um doador previamente selecionado, obedecendo critérios, que ele faça o exame através do índice de desbiose, que esse paciente não tenha desbiose, não tenha aliás, endoparasitas, tá, que pode estar presentes, então tem que ter todo um controle desse paciente para ele ser o doador. O doador o transplante fecal é um outro recurso bem importante para ser utilizado nesse quadro que a colega citou, juntamente com uma dieta de eliminação com teor menor de gordura, aplicado os conceitos da modulação intestinal. É a única possibilidade de reduzir, de retirar corticóides e imunossupressores desse paciente. Girlane está perguntando: animal com colecistite de origem infecciosa e função hepática comprometida, qual seria a melhor opção de dieta? Você pode E o repetir para porcent... mim, Cid, por favor? Animal com colecistite de Tá. origem infecciosa e função hepática comprometida, qual seria a melhor opção de dieta e a porcentagem das distrações calóricas? Olha, na colicistite infecciosa, você vai ter, obviamente, que trabalhar com antibióticos. Normalmente, que nessas colicistite de caráter infeccioso, você tem uma Escherichia coli como agente principal. Para inibir E. coli, alguns polifenóis são interessantes. E aí vai, obviamente, recurso de técnica de nutrição funcional. Mirtilo, por exemplo, ele é rico em antocianidinas, protoantocianidinas, poderia ser acrescentado nessa dieta. O própolis também é um recurso interessante para inibir e reduzir Escherichia coli. O MOS, tá, que é o manano oligosacarídeo, que é um produto extraído da Saccharomyces, poderia ser utilizado. A própria beta-glucana, para turbinar o sistema imunológico,
poderia ser aplicado nesse quadro. E aí você fazer a dieta para colicistite seria uma dieta normalmente equilibrada em teores de proteína, carboidrato e gordura, tendendo a um teor maior proteico. O que que vai demandar? Se eu tenho perda da função hepática, eu não vou poder colocar uma proteína muito grande. Então, quanto é essa perda hepática? Tem perda da função do fígado? O fígado já não está trabalhando bem? Ou é só uma colestase que esse paciente está apresentando? Você tem que trabalhar, tratar essa colicistite. E eu estou observando, passando aqui alguns recursos dietéticos de suplementações que podem potencializar os resultados do antibiótico. E lembrar que todo paciente que faz a utilização de antibióticos, ele desenvolve uma desbiose rebote. E nessa desbiose é importante a recomposição do microbioma intestinal através das suas devidas estratégias. Tá? Então, é uma dieta um pouco complexa, porém equilibrada e vai depender, obviamente, da função hepática. Se esse paciente não tem uma função hepática saudável ou perda importante da função hepática, eu vou ter que reduzir teor de proteína, principalmente com o risco de encefalopatia. Aí você tem os aminoácidos aromáticos que devem ser reduzidos, como a filanina, tirosina e o triptofano, e aumentar os aminoácidos de cadeia média, como a valina, leucina e isoleucina. São estratégias que você tem como abordar dentro desse cenário. Legal. O Dalcio é meu amigo, um abraço. O Dalcio só fez uma observação que consegue própolis sem álcool disponível em farmácias humanas. Aí a Paula falou que acha que a leucopenia não seria por conta do álcool, talvez seria pela queratina, pela quercetina e ácido cafeico. E ela não sabe se está certo ou errado. Não é por causa dessa questão, porque assim, a gente pode fazer quercetina, pode fazer ácido cafeico, ácido clorogênico para gatos, apesar de serem polifenóis, desde que seja feita na quantidade correta, não vai afetar e não vai trazer problemas para o gato. O problema são quantidades excessivas utilizadas, sem critério, sem dosagem, faz o produto puro, concentrado, 3, 5 gotas para um gato. Então, você tem que saber a quantidade correta para realizar a suplementação. Tá? Os estudos apontam uma quantidade de 3 até 7 miligramas por quilo como segura, tá? Tanto para cães quanto também para gatos. A gente sabe que a espécie felina tem uma menor tolerância aos polifenóis, tá? Mas esses polifenóis, normalmente, esses compostos fenólicos, eles podem acarretar nesse processo de leucopenia, algumas alterações metabólicas, mas na inclusão correta é altamente permitido e possível a sua utilização. Tudo é veneno dependendo da dose. Deixa eu aproveitar aqui, porque não colocou o nome, está como user, mas falou assim, dica de colega, quem puder fazer após mudança de vida profissional. Então, eu queria perguntar, pedir para você falar no final uma coisa, só que antes eu vou só responder para a Kiara aqui, que ela está perguntando se a palestra fica disponível após a transmissão. Sim, a partir de amanhã, a gente vai colocar no Ibra Talks, no nosso podcast lá no YouTube, é youtube.com/ibratalks. Vai estar lá. E eu queria só que você fizesse consideração final falando o que que muda, por exemplo, quem fizer a pós-graduação, que vai ter desconto para quem está aqui, né? Lembrando 20% parcelado ou 25% à vista, né? Só para quem está aqui até dia 15 de abril. E a pós começa dia 28. Mas o que que muda, por exemplo, se eu faço essa pós, o que que muda na minha carreira profissional? Em questão monetária, questão de vida, o que que muda? E você vai estar automaticamente muito bem preparado, você vai ter uma visão que eu falo até tridimensional, porque são vários profissionais que fazem as aulas, tá? Não sou apenas eu que realizo as aulas, obviamente uma grande quantidade de aulas você eu mesmo que vou realizar, mas você tem várias visões de profissionais, tudo automaticamente costurado, né, para cada tema, para ter um entendimento e uma qualidade que o profissional que está fazendo se torne preparado, e obviamente o título, tá? Porque você tem um título de pós-graduação em dietoterapia, tá? Porque saber fazer dieta não é para qualquer um. A gente está falando de um nível nutricional muito grande. Então, um profissional que aprende a fazer a dieta,
com todas essas nuances, saiba individualizar para cada característica, manejar os ingredientes, saber trabalhar técnica dietética de preparo desse alimento, a gente conta nos dedos os profissionais que trabalham dessa forma, tá? Então, preparar esse aluno com toda essa base, com toda essa visão, para que ele não tenha uma visão crítica sobre cada modalidade dietética, mas para que ele escolha, dentro de um leque de possibilidades, o que é melhor para o paciente, o que está diante dele de opções que sejam mais assertivas, de uma maneira para que você individualize de uma forma correta para as características que o paciente se apresenta para você, tá? Então é isso que eu vejo. A gente tem que saber trabalhar de uma maneira individualizada, estar preparado com todos os recursos e técnicas disponíveis e que essas técnicas e recursos tenham como palavra fundamental que a dieta seja balanceada. Esse é o ponto mais importante. Não importa a modalidade que você trabalhe, tem que trabalhar com a dieta balanceada. Então, o objetivo é, para finalizar, que o profissional, além da titulação, saber realizar todos os tipos de dietas para qualquer condição clínica, para qualquer patologia, incluindo as comorbidades presentes, várias patologias juntas, e saber executar essas dietas sempre de caráter, de forma balanceada. E lembrando, Luiz, que na parte financeira, a partir do momento que você tem uma especialização, você já não cobra mais uma consulta normal, você vai cobrar mais. Você falou que tem colegas fazendo até 10 por dia, né, consultas. Então já é um valor acima, já é um valor diferenciado, que Você tem hoje é uma o caminho, né? titulação, né? É, É, você tem uma titulação, é sim, algo hoje é o importante. caminho. Legal, então eu queria agradecer todo mundo e lembrando que vai estar lá no Ibratalks, aqui está no chat, está toda a descrição para vocês se inscreverem na pós. Imagina, gente, imagina o seguinte, se uma hora o Luiz falou tanta coisa importante, imagina durante um ano o que vocês vão ter, né? Então, vai aprender, vocês vão aprender muitas coisas e não deixe de ir lá. E eu queria agradecer muito todos vocês que estão aqui até agora e agradecer o Luiz, professor Luiz, que deu essa aula para a gente, né? Eu aprendi bastante coisa hoje também. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês. Obrigado de coração.